Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Fatos e Curiosidades sobre a Bíblia. E hoje traremos uma história lindíssima sobre os 10 leprosos, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. E aqui nós vamos trazer que lições nós podemos aprender com essa história maravilhosa. Fala o seguinte: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou e, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bom, o primeiro ponto aqui que a gente tem que entender quando Jesus fala assim, quando eles aparecem para Jesus, primeiro ponto, eles estão com muito medo de se aproximar. Provavelmente Jesus estava ali com muitas pessoas, né, pregando, ministrando sobre a palavra do reino, e eles se aproximam de Jesus, porém a uma certa distância, né, e fala: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, né, porque eles sabiam de todos os milagres que Jesus já tinha feito. E aí Jesus fala assim para eles, não fala assim: venham até mim, ou então vocês estão curados. Ele fala: se apresentem aos sacerdotes. Hoje mesmo, se alguém fala assim: eu preciso de alguma coisa, vá até tal lugar, muitas pessoas, o que eles iam pensar? Como assim vá até os sacerdotes? Por que eles foram até os sacerdotes? Primeiro ponto que a gente tem que entender. Nos capítulos 13 e 14 de Levítico, fala que quando um leproso estava doente, com lepra, que ele era curado, ele ia até os sacerdotes para ser examinado, e ao ser visto que o corpo dele estava totalmente curado, ele levava uma pomba, sacrificava, né, um animal. Um era para sacrifício, pegava o sangue, colocava numa ponta da orelha como para limpeza, né, que era na lei de Moisés, e o outro soltava, né. Então, tipo assim, por que Jesus mandou eles irem lá? Porque eles estavam curados, só que fisicamente eles ainda não estavam curados. Jesus mandou eles ir e eles tiveram fé que realmente eles iam ser curados, né? Porque a gente tem que entender. Então aqui o que a gente precisa ter o entendimento? A gente tem as lições sobre fé e obediência, né? Fé e obediência. Igual a fé dos leprosos. Tipo, quando eles sabiam que Jesus estava ali, eles tiveram fé e clamaram por misericórdia, né? Para Jesus ter misericórdia deles, mostrando que mesmo, tipo, em meio à dor, em meio à rejeição, a gente pode buscar a ajuda divina, né? E aí a gente pode entrar numa passagem de Isaías, no livro de Isaías, capítulo 49, verso 15, que fala o seguinte: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Então veja, aqui nessa passagem Deus está falando que mesmo que a mãe da criança que estava no ventre, que depois nasceu, mesmo que os filhos, os amigos te abandonem, o Senhor não se esquece da gente, né? Outro ponto é a obediência à palavra de Jesus. Tipo assim, ao irem se apresentar aos sacerdotes, como eu falei, como eles foram, sendo que eles nem estavam curados ainda fisicamente, mas eles obedeceram. Quando Jesus fala assim: vão e se apresentem aos sacerdotes, eles obedeceram. Eles poderiam falar assim: calma aí, Senhor, não vou, eu só vou quando eu estiver curado, eu ainda não estou curado. Porque quando Jesus fala assim: vá e se apresente, eles ainda estavam leprosos, mas eles obedeceram. Com certeza, no meio do caminho, eles devem ter, antes de se curar, devem ter falado: ai, mas a gente vai se apresentar assim, dessa forma e tal, né? E aí a gente vê sobre obediência, a gente vê uma passagem muito interessante no livro do profeta Samuel, que está em 1 Samuel, capítulo 15, do verso 22, que fala o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então aqui ele está falando o quê? É melhor obedecer do que sacrificar. Não que o sacrifício ao Senhor não seja importante, né? Mas o Senhor se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Quando você obedece à lei do Senhor, obedece à palavra do Senhor, obedece aos mandamentos, a tudo que ele pede, então é mais importante do que o sacrifício. Entendeu? Então o que acontece? A gente tem que ver o que aqui? Sobre a gratidão, né? Jesus cura 10 leprosos. A palavra fala o seguinte, 10 leprosos. Porém, um só volta para louvar e agradecer a Deus. Um só, né? Então, tipo assim, a gratidão, ela é uma resposta natural à graça de Deus, sabe? E precisa ser expressa através de louvor e adoração. Então, tipo assim, a gente tem que entender que não é que eles não eram para ir até o sacerdote, porque afinal ainda existia o sacrifício, ainda existia aquela lei à risca, né? Então eles tinham sim que, como Jesus falou, ir até os sacerdotes e se apresentar. Porém, eles, dos 10 que foram, apenas um teve a gratidão e voltou para adorar e louvar ao Senhor. Então o que eles tinham que ter feito? Eles tinham, os 10 foram curados, perceberam, voltassem até o Senhor, glorificassem, adorassem, nem demonstrassem a gratidão. Mas não, os 9 foram se apresentar diante do sacerdote e o outro voltou, louvou ao Senhor, expressou sua gratidão e aí, então depois ele foi até o sacerdote se apresentar. Então você vê que dos 10, um apenas teve gratidão, né? E aqui a gente pode ver alguns versículos sobre gratidão ao Senhor. Primeiro está em Salmos, capítulo 136, verso 1, que fala: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, tipo assim, por mais que passemos por momentos difíceis, a gente sabe que muitas pessoas passam por momentos difíceis, complicados, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas amorosos, familiares, independente do que seja. É preciso a gente dar graças ao Senhor, porque temos muitos motivos para dar graças ao Senhor em meio a qualquer tipo de tempestade. Assim como Paulo fala no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que fala assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, assim, em todos os momentos é importante ter gratidão para com o Senhor, nosso Salvador. Porque mesmo que a gente esteja passando por momentos difíceis, a gente está vivo, a gente está acordado e a gente tem a maior esperança, que é a vida eterna ao lado do Senhor. A gente precisa ver com olhos espirituais. A gente precisa entender que o que a gente vê aqui, material e físico, não é como a eternidade, não é a mesma coisa. Então, em todos os momentos, a gente tem que dar graça. Ao acordar, ao ter o nosso alimento, quantas pessoas morrem de fome, quantas pessoas estão abandonadas por famílias, quantas pessoas estão na rua, né? E a gente precisa entender e ter essa visão empática sobre as pessoas que muitas vezes passam por situações muito mais difíceis que a nossa. Então, é preciso dar graças ao Senhor em todas as circunstâncias, mesmo que pareça impossível, difícil, mas é necessário, né? Outro versículo sobre gratidão é no Salmo 100, verso 7, no Salmo 100, verso 4, que fala assim: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Então é importante, como falei anteriormente, dar graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade é eterna. Então vamos lá, agora a gente precisa entender lições sobre a salvação. A declaração que Jesus dá aqui, ó, a tua fé te salvou, mostra que a fé, mostra que a salvação, na verdade, ela vai além da cura física, né? Mostrando que aquele leproso que voltou, ele não foi curado só fisicamente. Então, um ponto é esse, o ponto da salvação. Ele não foi salvo, ele não foi curado só fisicamente, ele foi curado totalmente espiritualmente também, entendeu?
Tipo assim, a fé, ela traz a salvação. É aquela que leva a gratidão, a adoração e uma vida transformada na presença de Deus. Então, a partir do momento que aquele único leproso, ele volta para dar graças ao Senhor, ele tinha entendido dentro dele, a cura dele foi de dentro para fora. Aquele momento ali, ele entendeu o que significava aquilo. E não é à toa que o Senhor reconhece a gratidão dele e fala: a tua fé te salvou. Então, quando Jesus fala isso, ele está expressando que aquele leproso, recém-curado, ele nasceu para uma vida nova. Ele nasceu fisicamente, porque ele já não era mais leproso, e nasceu espiritualmente. Nasceu para uma vida nova, né? E aí a gente também vai para a aplicação prática. Tipo assim, a gente precisa demonstrar gratidão todos os dias ao Senhor. Por tudo, entendeu? Pelo seu alimento, pela sua cama quentinha, pelo sol que nasce sobre a nossa cabeça. Mesmo no frio, nós temos nossos cobertores, nossa cama. Agora imagine as pessoas que não têm. Orar pelos que não têm. Demonstra gratidão também a Deus. Agradecer todos os dias ao Senhor pelo seu amor e pela sua fidelidade, a sua benignidade para conosco, porque Ele é bom. Outro ponto que a gente pode pôr em prática é perdoar aqueles que nos ferem. Eu sei que é uma coisa muito difícil, mas é uma forma de gratidão a Deus, porque assim como o Senhor me perdoou, assim como o Senhor nos perdoou, nós temos que demonstrar a gratidão a Deus, expressar a gratidão a Deus através do perdão para com aqueles que nos ferem ou nos perseguem. É uma forma de gratidão a Deus também. Outra forma de agradecer ao Senhor é através do louvor e da adoração. Tire o seu momento para adorar e agradecer ao Senhor. Lembre-se do Senhor a cada momento, a cada minuto da sua vida. Nunca se esqueça daquele que te deu a vida, daquele em que o sopro do Espírito Santo está em você. Amém? E aí a gente tem alguns pontos para reflexão. Qual a sua atitude em relação à gratidão? Você expressa gratidão a Deus todos os dias? Todos os dias você expressa? Como você pode aplicar a obediência dos leprosos em sua vida diária? Qual o significado da salvação dos 10 leprosos em sua vida espiritual? Eu deixo essas reflexões para vocês. Reflitam sobre a nossa forma de expressar a gratidão ao nosso Salvador, ao nosso Deus, aquele que criou os céus e a terra. Amém? Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas interessadas no tema. Tá bom? É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!